Paz do Senhor, irmãs. Mais uma vez aqui estamos juntos, juntas, porque eu sei que homens, mulheres, jovens, crianças, anciões, assim, escuta a mensagem do Senhor. Estamos trabalhando no livro de Esther. Hoje vamos falar do capítulo 6, né? O tempo passa rápido, já está no capítulo 6, para a glória de Deus. Mas antes da gente ler o capítulo 6, a gente vai ler aqui no capítulo 2 de Esther, do 21 ao 23, que eu deixei só para a hora certa. Esses 3 versículos, para você entender quando Mardoqueu foi honrado no capítulo 6. O que eu quero dizer a você, diante da mensagem que você vai escutar, é que se você faz o bem, continue fazendo o bem. Pode ter críticas, apontações, julgamento, continue fazendo o bem, porque a hora de você ser honrada e abençoada, lá está escrito no cartório do céu, o Senhor sabe. Aqui Mardoqueu fez algo de bom para o rei, e depois de muito tempo, que não se diz o tempo certo, mas foi lá na frente, ele foi abençoado, ele foi honrado. Não se canse de fazer o bem, mesmo que as pessoas não reconheçam, não se canse de fazer o bem. Mesmo que elas te critiquem, às vezes o Senhor está honrado, está abençoado, mas já houve tantas dores, tanta tristeza, tanto choro, e as pessoas não sabem. Aí quer ver a posição que você ocupa hoje. Aí inicia crítica, julgamento, mas quem nos justifica é o Senhor. Quem conhece a minha história e a tua é o Senhor. Descansa, não manda resposta, não fica de disse-me-disse, não, porque a tua justificação e a minha vem lá de cima. Sabe como é o título? Deus honra a quem Ele quer. Deus honra a quem Ele quer. Vou tomar um pouquinho d'água que a garganta está ruim. Portanto, descanse. Porque Deus honra a quem Ele quer. O homem vê a aparência, desculpa, mas Deus vê o coração. Às vezes aqui para ser honrado tem que ter nome, renome, tem que ter cursos e cursos, que é excelente, é maravilhoso ser formada, né? Mas nem todos teve a oportunidade de chegar lá. Não, também não tive, mas se for da vontade de Deus eu ainda termino. Mas uma coisa eu digo, Deus dá honra a quem tem honra. Portanto, não se preocupe não, faça só a sua parte, mas continue fazendo o bem. Porque no cartório do céu está tudo registrado. E a hora dele honrar, dele abençoar, chega. Ele é fiel. A palavra de Deus diz que até quando a gente é infiel, ele permanece fiel. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não vai guardar isso para continuar infiel, não. Mas é para a gente ter noção e ser grato à grandeza, o amor, o cuidado e a bondade do Senhor comigo e com você. Porque no livro de Esther, hora nenhuma fala o nome Deus, mas tem o tempo todo. Como é que tem o nome Deus? Com amor, com cuidado, com bondade, com livramento e com milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes da gente ler o capítulo 6 e falar dele, para você entender como é bom fazer o bem, aqui em Esther, capítulo 2, do 21 ao 23, veja o que Mardoqueu fez, e lá na frente ele foi lembrado. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Veja que Esther é uma mulher de caráter. Ela fez questão de dizer o nome de quem falou. Porque a palavra de Deus diz, dá honra a quem tem honra. E eu e você tem que ser justa e justo. Não podemos roubar honra de ninguém, porque no tempo certo a nossa chega. E inquiriu-se, quer dizer, teve uma investigação, o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Era um livro que era escrito tudo que acontecia na época, de bom e de ruim. Digamos que era a agenda de hoje, né? Mas o Senhor sabe trabalhar. Mardoqueu fez essa benevolência para o rei, mas tinha a hora certa. Continue fazendo coisas boas, sem olhar quem.
Mesmo que a pessoa que você fez foi ingrata ou é ingrata, a tua recompensa, o teu milagre vem de cima, daquele que nunca falha. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o título hoje? Deus honra quem Ele quer. Mardoqueu fez essa benevolência e lá na frente Mardoqueu foi honrado. Tinha Amã usado pelo inimigo para atacar Mardoqueu, mas isso não impediu de Mardoqueu continuar com o caráter do Senhor. E é isso que o Senhor quer ver na minha vida e na tua. Amém? Capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais leram diante do rei. Você sabia que Deus tira sono? Tira. Deus tira sono para mostrar os nossos erros. Deus tira sono para mostrar o que eu já fiz de errado e você fez de errado com alguém. Deus tira sono para que honre o povo dele. Deus tira sono diante da necessidade que ele sabe que exige a situação. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinha procurado lançar mão do rei Assuero. Veja que foi o que eu li lá no capítulo 2 de Esther, do 21 ao 23. Quando o rei mandou abrir o livro das crônicas, aí ele lembrou do que Mardoqueu fez por ele. Mas por que ele perdeu o sono? Por que ele mandou abrir o livro das crônicas? Porque tudo com Deus tem um tempo determinado. Eu volto a dizer o que eu disse ontem. Se a tua bênção não chegou, é porque não é a hora certa. O Senhor encaixa tudo de forma linda. O quebra-cabeça de Deus é tremendo, é glorioso, é poderoso. É uma trindade brilhante, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Então descansa, continue orando, pedindo, batendo na porta, porque a hora chega. Mardoqueu fez essa bondade, mas só na hora certa é que o milagre chegou. Aprenda a esperar. O que é que Salmos diz? Esperei confiantemente e com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se inclina para dar livramento, Ele se inclina para dar vitória, Ele se inclina para abençoar. Vamos saber esperar. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe deu, se lhe fez. Olha Deus trabalhando, Deus é tremendo. Então disse o rei: quem está no pátio? Olha quem estava no pátio. E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é grande, é tremendo, é poderoso. Olha que Deus guardou aquela honra para a hora certa, porque o Senhor é de hoje, de ontem e de eternamente. O Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabia que o enviado de Satanás ia querer destruir Mardoqueu. E ele guardou a bênção de Mardoqueu para a hora certa. Olha que coisa linda. Amã vem para mandar o Senhor, para mandar o rei enforcar Mardoqueu. Mas o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que é justo, que tem uma balança no céu e que pesa e que não tem um culpado por inocente, disse: chegou a hora de honrar meu servo, porque quem honra a Deus, ele honra. Quem é fiel com ele, ele é fiel também. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o justo juiz. No livro de Jó diz que ele tem uma balança no céu. No livro de Samuel, 1 Samuel, Ana também fala dessa balança. Porque o Senhor não é como um homem, o Senhor não vê como um homem vê. O Senhor vê muito mais além. O Senhor está em todo lugar. E o Senhor sabia exatamente que naquela data, naquele horário, naquele dia, a mãe ia fazer isso. A Bíblia não diz que quem faz suas covas nela cai? Olha o que Jesus, o que Deus agiu em favor de Mardoqueu, na hora certa. Em nome de Jesus,
que eu e você aprenda a esperar, porque na hora certa o poder de Deus se manifesta, na hora certa o livramento chega, na hora certa o impossível acontece. Aleluia, glória a Deus, o Senhor não erra. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Olha que coisa linda. Assuero é que o rei representa o rei dos reis, o Deus que manda, que foi, que é e será sempre. Aleluia! E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, por isso que a Bíblia diz que coração é enganoso: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Quanta prepotência, né? Quanta arrogância, quanta altivez. Humildade aqui passou longe, mas o eu dele passou todos os limites. Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada. Então, como ele pensou que era com ele, né? A sua vaidade, o seu lado maligno, se deixado levar por Satanás, ele deu toda a honra achando que era para ele. Traga a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e põe-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Deus é lindo, Deus tem estratégias tremendas, esse Deus grande que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. E entrega-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei. E vista delas, aquele homem a quem o rei deseja honrar, e leve-o a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoeis-se diante dele assim: se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Por isso que a Bíblia diz que Jesus faz seu inimigo honrar o servo de Deus, porque Deus é justo, Deus é poderoso, Deus transforma o quê? Maldição em bênção. Tudo aquilo, toda aquela peleja, toda aquela humilhação, toda aquela afronta de Mardoqueu passando por Amã, agora o próprio Amã ia honrar Mardoqueu. Porque quem é fiel a Deus, Deus é fiel a ele. Licença, irmãs. Deus é fiel, Deus é justo. Olha que Deus tremendo, que inteligência gloriosa. Então disse o rei a Amã: olha o que o rei determinou. Apressa-te. Deus tem pressa. Eu disse ontem e repito hoje. Deus tem pressa em honrar, em abençoar eu e você. Toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omita de tudo quanto disseste. Glórias ao nome de Jesus. Ele disse tudo pensando que era para ele. O rei disse: vai e faça, e não omite, não esqueça uma só palavra, uma só atitude das que você falou aí. Porque Deus é grande e poderoso, Deus é tremendo e soberano, Deus anda no meio da nossa fornalha, Ele sabe quem é teu inimigo, Ele conhece meu inimigo, só é a gente que ser servo e serva, porque Deus é livramento, mas Deus é honra. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e a pregou diante dele: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Isso gritando no meio da cidade, porque Deus é lindo, Ele é Pai, Ele sabe trabalhar. Louvado seja o nome desse Deus grande. Toda honra e toda glória para o Pai, para o Filho e o Espírito Santo. Está sendo atacada? Está sendo caluniada? Descansa. Olha o título, escuta. Deus honra quem Ele quer. Ele sabia quem era Mardoqueu. Ele conhece minha pessoa e conhece a tua. As pessoas podem ver nossa aparência, mas aqui dentro quem conhece é o Mestre. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo
à sua casa, triste e de cabeça baixa. Aquele que te humilha hoje, amanhã vai ficar de cabeça baixa e vai correr de vergonha se não se arrepender, se não reconhecer o erro, porque a palavra de Deus é firme, é gloriosa e poderosa. Ele diz que nem um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele também diz, operando eu, quem impedirá? Ele sabe operar. Ele sabe trabalhar. Descansa, fica na porta igual Mardoqueu. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, Zeres, sua mulher, lhe disseram, aqueles mesmos, a esposa dele, que deu conselho para fazer uma forca para enforcar Mardoqueu, olha o que eles disseram agora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Você está vendo como é a pessoa que tem mau caráter? Porque primeiro deram o conselho para que Amã fizesse uma forca. Sua esposa foi a primeira. Mas agora ela mesma disse que ele já estava caindo e ia cair diante de Mardoqueu. Cuidado com os conselhos. Porque as pessoas que te dão conselho para o mal, é as mesmas pessoas que vão aplaudir quando você cair. Aquelas pessoas que querem te jogar no abismo, no pecado, é as mesmas que estão doidas para que todo mundo saiba. É as mesmas pessoas que estão torcendo para ver você na lama, igual o filho pródigo. Esteja com pessoas abençoadas. Esteja com pessoas que glorificam o nome do Senhor. Porque o Senhor diz, a palavra de Deus diz, que as más conversações corrompem os bons costumes, mas há amigo mais chegado do que o irmão. E aqui foi a esposa dele que disse isso junto com os amigos. O justo e fiel amigo é o Senhor. Procura andar com pessoas de Deus, que só vai assomar. E Deus vai chegar a hora de te honrar. Tu só vai crescer e ser honrada e abençoado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Você já notou que é o segundo capítulo que 3 vezes a palavra sai, se apressaram? Vou repetir. E estando eles ainda falando com ele, com Amã, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparava. Deus se apressa. Agora, a pressa de Deus não é igual a nossa pressa. Ele tem a hora certa, mas ele se apressa para honrar a mim e a ti. Fica na porta, honra a Deus, porque Deus dá honra a quem Ele quer. Jesus é tremendo, Jesus é fiel, Jesus é poderoso. Então, em nome de Jesus, descansa. Amanhã vamos falar do capítulo 7. Mas Amã, por ser um mau caráter, porque no coração dele, ele achou que aquela honra seria para ele. Olha o que diz aqui em Mateus 15, verso 18 e 19. Mas quem disse isso foi Jesus. Não foi os discípulos, não. Foi Jesus. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. O que é que contamina o homem? Porque Amã era totalmente contaminado, sua família e seus amigos também. Porque tem amigo que vem diretamente do inferno para destruir a minha vida e a tua, mas está repreendido e destruído na autoridade do nome de Jesus. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Tanto faz homem como a mulher, como o jovem, o ancião. Temos que estar na presença do Senhor como um Mardoqueu e um Ester. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. Ele não pensou no coração dele que aquela honra era para ele? Por quê? Porque achou-se melhor, perfeito, extraordinário, era soberbo, tinha uma altivez terrível, era arrogante, era maligno, maquinava o mal. Mas a casa caiu, desculpa a expressão, para ele.
porque Deus é justo juiz. Deus não tem um culpado por inocente. Então, se você já foi humilhada, se você já foi humilhado, se você já foi caluniado, está escanteado, descansa. Deus honra quem Ele quer e Deus conhece teu coração. E Jesus procurou a hora certa, porque Ele sabia a hora certa de abençoar e honrar Mardoqueu. Amém? Amanhã estaremos conversando juntas para glorificar o nome do Senhor no capítulo 7 do livro de Esther. E vamos ver mais uma vez o poder, a grandeza e o livramento do Senhor. Não esqueça, não olhe para a sua pequenez, para seu estudo, não, para as suas falhas, não. Olhe para Cristo, para os seus limites, não. Não olhe para os seus limites, não tenha frustração por conta disso. Continue sonhando, continue apresentando a obra, o seu ideal, o seu objetivo ao Senhor, porque o Senhor dá honra a quem Ele quer. O Senhor honrou Mardoqueu e não precisou Mardoqueu ficar exaltando homem, exaltando não. Mardoqueu não precisou fazer aquilo com a mão que ele queria. Seja fiel a Deus, honre ao Senhor, faça a vontade do Senhor, fuja da aparência do mal, porque Deus dá honra a quem tem honra, e Ele dá honra a quem Ele quer, e você será o próximo e a próxima, e eu também. Amém? A dor de hoje é a alegria de amanhã. Fique todos com Deus.